são as obrigações do locador, o proprietário, na locação de imóvel residencial? Colocar um imóvel para alugar pode ser um processo rápido, tranquilo e prático, desde que o proprietário, locador, e o inquilino, locatário, que eles tenham ciência das suas obrigações e de seus deveres na alocação de imóvel residencial. Marcel, afinal, quais são as obrigações do proprietário, o locador, na locação de imóvel residencial? Vamos lá. O Código Civil, tem diversos artigos do Código Civil que mencionam algumas obrigações. Sim. Mas, como ficou muito complexo, de tantos artigos, os legisladores, em 91, alteraram a lei do inquilinato, né? E da lei 8.245 de 91, incluíram, vamos dizer, um resumo sobre as obrigações de cada um em seus artigos, principalmente seus artigos 22 e 23 da lei 8.245. O locador, ou seja, o proprietário, está elencado no artigo 22, né? Então, eu vou aqui começar antes mencionando que é muito comum alguns locadores e algumas até administradoras mencionar que após a locação, todo problema que surgir no imóvel é responsabilidade do inquilino. Isso não é verdade, né? Inclusive, se colocar cláusulas retirando obrigações do locador, ou seja, do proprietário para determinadas benfeitorias no imóvel, ou reformas, correções, elas não podem ser passadas para o inquilino, para o locatário, né? E caso tenha essas cláusulas no contrato, elas podem ser nulas com base no artigo 45 da própria lei, da lei 8.245, que diz, artigo 45, são nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visam elidir os objetivos da presente lei. Ou seja, não adianta querer retirar obrigações através de cláusulas que elas podem ser nulas. Então, na justiça ou até o inquilino debater, olha, essa cláusula não tem validade jurídica, e não tem mesmo em muitos Sim. casos, né? Então, eu vou aqui citar o artigo 22, vou tentar resumir da melhor maneira possível, às vezes é um pouquinho complicado resumir, mas vamos lá. Tá. Artigo 22, o locador é obrigado a, ou seja, o locador é o proprietário, né? Sim. Parágrafo 1º, entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso que se destina. Ou seja, é residencial, é comercial e assim sucessivamente. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado. O que isso quer dizer? Não pode o locador, só porque ele é dono, ficar, por exemplo, entrando no imóvel, falando, sou dono desse imóvel, posso entrar a qualquer momento. Não. Não. Ele está, vamos dizer, passando a posse temporária para aquele inquilino e não pode ele ficar perturbando o inquilino nessa fase de locação, que infelizmente isso acontece muito também, né? Parágrafo 3º, manter durante a locação a forma e destino do imóvel, ou seja, não pode alterar o imóvel no meio do percurso, né? Parágrafo 4º, essa talvez seja uma das mais importantes parágrafos desse artigo. Parágrafo 4º, responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Ou seja, aqui está muito claro, se de repente um imóvel foi locado e ele tem um problema que já estrutural,
é por conta do locador. Ou seja, vamos supor que você alugou, de repente você começa a utilizar o banheiro, tomar um banho, e o esgoto sobe, né? Então, esse é um problema de habitabilidade, de habitação, de problemas estruturais que o locador, o proprietário, precisa consertar, né? E inclusive de elétricas, hidráulicas e infiltrações, que são as coisas, infelizmente, mais comuns, que precisam ser resolvidas. Por exemplo, se de repente o locador alugou esse imóvel no inverno, aí chega no verão, vem aquelas chuvas torrenciais e começa a ter infiltrações. É responsabilidade dele arrumar aquele telhado. Porém, se na vistoria, isso é importante frisar, que isso é interessante para ambas as partes, tá? Sim. Tanto para o locador, quanto para o proprietário, quanto para o inquilino. Se na vistoria constar que existem aqueles defeitos, o inquilino não pode reclamar depois, tá? Nem judicialmente, nada. Nem cobrar por uma solução, né? Não, por exemplo, vamos supor que uma garagem, ela tem infiltrações. Já tinha, o inquilino entrou e viu, tem infiltrações. Não adianta depois o inquilino querer reclamar dessa infiltração, porque já na vistoria consta que já existiam essas infiltrações. Olha, a porta é muito antiga, aparece na vistoria, porta antiga, com pequenos defeitos e tudo mais. Não adianta depois o inquilino querer reclamar que a porta é velha, que a porta precisa ser trocada, a não ser que ela comece a cair e tal. Mas se ela está só deteriorada, é mais questão estética, faz rangido, faz não sei, ela vai ter que conviver com isso, ou o próprio inquilino trocar por conta própria, porque constou na vistoria, né? Agora, tem problemas que não consta, né? Não é perceptível em uma vistoria. Se não for se não aparecer, às vezes a gente, como vistoriador, eu já fui vistoriador uma época, a gente não consegue fazer todos os testes. É impossível a gente fazer testes, por exemplo, de vazão de água em ralo, né? Então, a gente às vezes não consegue visualizar isso. Só vai descobrir quando chega o verão, cai aquele chuva torrencial e a água não tem vazão suficiente, acaba entrando um pouco na casa, etc. e tal. A mesma coisa do banheiro. Como que você vai ligar um chuveiro e ficar lá horas aguardando, ver se está tendo um entupimento? Esse tipo de vistoria, esse tipo de situação é muito difícil avaliar, né? E aí, tem o parágrafo 5º, fornecer ao locatário, ou seja, para o inquilino, caso ele solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel quando da sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Ou seja, se o inquilino, eu acho que hoje está muito fácil de resolver essas questões. Todo mundo hoje tem celular. Sim. Basta fazer um filme, apresentar, antes de assinar o contrato, olha, eu vi esses defeitos, aqui as fotos, aqui os vídeos. Poderia constar isso em contrato? Né? Isso, na realidade, é bom até para o locador também, essas falhas, né? Porque o inquilino está querendo se defender de um vidro quebrado, de uma pintura mal feita, para ele não ter que, depois que ele sair, ter que arrumar aquele vidro que já estava trincado, ou uma pintura que já estava danificada. Então, ele está se defendendo. É importante ele se defender e, ao mesmo tempo, o locador também se defender de uma boa vistoria. E, como eu mencionei, como hoje está fácil por causa dos celulares, é só se comunicar rapidamente, tirar fotos, filmar, mostrar. Eu acho muito raro uma administradora ou um locador se recusar a colocar isso em contrato. E se ele se recusar a colocar isso em contrato, na minha opinião, não assine o contrato. Né? Não assine. Então, por que está se recusando a colocar o defeito da casa? Já sou estranho. Então, é muito raro, geralmente o locador, o proprietário aceita colocar esses defeitos, a administradora então nem se fala. E muitas vezes as imobiliárias... enxergou esse defeito. Isso. Muitas vezes as imobiliárias, elas têm os profissionais, né, que já têm um contato ali, que vão solucionar rapidamente.
se for um defeito, Sim. Aí eu aconselho, aí ao contrário, o inquilino já negociar esse conserto. Sim. Olha, vamos descontar, eu vou arrumar e vou descontar do aluguel. Tudo bem? Tudo bem, eu vou procurar 3 orçamentos. Se você não concordar, se procurar outros 3 orçamentos, a gente chega num denominador comum. Isso é muito comum, e as administradoras, elas têm mais facilidade ainda, elas já conhecem os profissionais, esses profissionais geralmente têm um custo mais baixo do que o normal, por causa da rotatividade dessas imobiliárias, e não tem muito o que discutir. Chega lá o profissional da imobiliária, viu, constatou, trocar o vidro é X, ponto. E se troca, dificilmente vai encontrar um outro profissional com valor mais baixo, fora a garantia, né? Porque esse prestador de serviço, como tem muito giro com aquela imobiliária, ele não quer fazer um serviço mal feito e deixar sem garantia. Ele vai, se de repente o problema apresentar novamente, ele vai lá corrigir, né? Sim. Por isso é importante, né, contar com a imobiliária na intermediação da locação. A gente sempre aconselha, mas ninguém, às vezes, não segue, né? Parágrafo 6º. Fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por este pagas, vedada a quitação genérica. Ou seja, tem que dar recibo. Tá? Eu já vi muitos casos de locador se recusando a dar recibo, discriminando o que está dando. Então, por exemplo, vamos supor que eles se acertaram de pagar numa conta bancária, né? Vamos supor que eu já não acho muito correto. E se o inquilino pedir um recibo, ele tem que descrever nesse recibo que foi pago. Então, aluguel foi, chutando, tá? Aluguel foi R$ 1.000. Pago no mês tal, referente ao mês tal. Do imóvel tal, e lá tem, vamos supor que dentro desse valor pago tem uma multa, está descrevendo a multa e assim sucessivamente. Então, tem que fornecer o recibo. Sim. Parágrafo 7º. Pagar as taxas de administração da imobiliária se houver e de intermediações, nessas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ao seu fiador. Ou seja, não se pode cobrar taxa era muito comum no passado, mas isso vem cada vez mais se corrigindo. Não sei o que é certo, o que é errado, porque às vezes quem tem que provar que está idôneo se tem alguma restrição, no meu entender, é o próprio inquilino, né? Nada impede, por exemplo, da imobiliária falar, olha, tudo bem, você precisa trazer essas certidões. Essas certidões, às vezes, dão um custo, dão um trabalho violento. Então, essa obrigação acabou sendo transferida para o locador, ou seja, para o proprietário arcar com essas despesas, né? Então, é um grande problema jurídico sobre esse tema, sobre esse artigo, né? Parágrafo 8º. 13º. Pagar os impostos. Não é 13º, 8º. Pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo exposição expressa em contrário no contrato. Essa frasezinha, salvo disposição expressa em contrário no contrato, 99%, principalmente aqui na cidade de São Paulo, transfere essa obrigação de pagar o seguro incêndio, tá? Para o inquilino. Então, é possível isso? O inquilino tem que, se tiver no contrato que ele tem que pagar essa taxa de incêndio, pague, tá? Eu falo isso por experiência. Já aconteceu na nossa administração, quando eu trabalhava com isso, de 2 imóveis pegarem fogo. Graças a Deus, foram incêndios pequenos, de pequeno porte, bobeira de queimar cortina, mas imagina, né? Aí queimou parte do quarto, mas não transferiu para a casa inteira. Aí, como tinha seguro, foi lá um pintor
pago com nota fiscal, fui lá, fez a pintura, reformou a parede, reboco, trocou janela, não lembro muito bem o que foi feito, e se resolveu e não teve custo. Mas imagina se essa casa inteira pega fogo. O prejuízo. Não tem seguro. E aí fica por conta do inquilino. Sim. Ele vai ficar com o nome, com certeza o locador, se transferiu essa obrigação, né, de inquilino pagar, e não tem um seguro, ele vai ingressar com uma ação de indenização, porque pegou esse fogo e o inquilino não tinha o seguro, né? Então é muito importante isso também, verificar essa parte do seguro de incêndio, né? Parágrafo 9º. Exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas. Ou seja, não adianta colocar lá, olha, taxa, ponto. Você tem que descrever o que é essa taxa, né? Então, isso vale muito para IPTU, esse parágrafo, tá? O IPTU é aquele, às vezes o inquilino fala assim, será que o IPTU é esse valor mesmo? De quem que é a responsabilidade do IPTU? Geralmente fica também por conta do inquilino, mas ele às vezes não recebe o boleto, né? Sim. Isso é muito relativo, cada cidade trabalha de um jeito, né? Em São Paulo geralmente se manda para o próprio imóvel, mas às vezes não, né? Então, ou esse boleto se perde e tal, né? Mas se o inquilino pedir, às vezes vamos supor que o IPTU começa a pagar em fevereiro, né? E esse inquilino entra em junho. Se ele chegar e falar, olha, eu quero saber essa taxa que está pedindo de IPTU, não veio o comprovante. O locador, o proprietário tem que mostrar, tá? Não pode se recusar, não. Sim. Parágrafo 10º. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Essa é, às vezes, umas grandes discussões. Condomínio, às vezes, tem umas despesas extraordinárias. Não adianta o locador, ou seja, o proprietário, transferir essa obrigação para o inquilino em contrato. Não vai dar problema, tá? Eu falo isso por quê? Porque o inquilino, ele pode, no decorrer do contrato, imagina lá, o inquilino está 2, 3 anos no imóvel, e de repente ele descobre que ele está pagando essa taxa extraordinária, que ele é cobrado dessa taxa extraordinária, e ele não tinha que pagar essa taxa extraordinária. Sim. Você pode ter absoluta certeza que esse inquilino vai ingressar com uma ação no juizado especial, provavelmente no juizado especial, que não paga advogado, não paga nada, porque está fácil de provar. Ele pega todos esses boletos de condomínio, leva para o judiciário e fala, olha, eu paguei, só que na lei do inquilinato fala que essas despesas extraordinárias não é por minha conta. Aí essa conta às vezes fica bem alta, fica bem salgada para o locador pagar. Só vamos esclarecer aqui, despesas extraordinárias seria como, por exemplo, fundo de reserva, né, que às vezes o condomínio eles fazem, a pintura do prédio, coisas externas, uma decoração. Eu aqui, a gente fez um vídeo sobre esse tema. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Que ele é mais extenso. Bem complexo, né? Você acabou de comentar sobre a pintura, tá? No caso aqui no artigo, né, no artigo 22, parágrafo 10º, ele comenta que a pintura externa é por conta do locador, ou seja, do proprietário. Já a pintura interna do prédio, por conta do inquilino, né? Geralmente as pinturas internas são bem mais baratas do que a pintura externa. As pinturas externas são feitas por aquelas empresas especializadas. São bem caras. Geralmente tem um custo altíssimo, e isso é por conta do locador. E aí se trata de uma despesa extraordinária de condomínio. Então, o condomínio, o valor do condomínio é responsabilidade do inquilino, certo? É assim, aí vai depender do tipo de contrato que se foi feito. Na grande maioria dos casos,
o inquilino fica responsável por pagar o condomínio, né? E nesse condomínio vai constar lá uma parcela de despesas extraordinárias. E aí é descontado. Nesse boleto que está constando, nesse descritivo, nesse balancete, que está descrevendo o que é essa despesas extraordinárias, é por conta do locador. Como as administradoras de condomínio já estão muito ligadas, né, então elas já separam bem o que é ordinário e o que é extraordinário. Né? Então, fica mais fácil, nos boletos vão aparecer o que é cada coisa, esse descritivo, a maioria dos condomínios, tá? Não vou dizer que são todos, mas a maioria das administradoras já estão cientes disso, então elas vão descrevendo separadamente o que é ordinário e o que não é, o que é extraordinário. E aí a lei do artigo 22, parágrafo 10º, ele expõe o que é cada uma dessas questões, tá? Sim. E aí eu fico um pouco longo, para não ficar longo esse vídeo. Isso, eu vou deixar o link aqui na descrição para as pessoas poderem assistir, entender melhor. Mas basicamente é isso. No recibo, tá lá, despesas extraordinárias. Isso, o inquilino pode pagar esse boleto, ele paga o boleto cheio, e aí ele pede para descontar. E geralmente é assim nas administradoras, tá? E ela pede para descontar o valor extraordinário, né? Ou tem proprietários, são até muitos proprietários que fazem o inverso. O boleto do condomínio vai lá para a casa dele, então ele paga o condomínio, né, inteiro, manda esse descritivo para a imobiliária, e a imobiliária cobra no aluguel, junto com o aluguel, essa despesa ordinária, né? Ele elimina, então, a extraordinária da cobrança. Sim, entendeu? Entendi. Mais alguma coisa que fala aí? Mais alguma obrigação, dever? Não, não vou descrever esse artigo inteiro, que ele vai bem longe, né? Sim. Dessa aqui, expondo o que é as despesas extraordinárias de condomínio, tá? Então, fica para o próximo vídeo, esse que está no link aí que você vai colocar. E das obrigações e deveres do locador, acabaram? Acabaram. É isso, né, Marcel? É importante ter a intermediação de uma imobiliária, é importante o locador, o proprietário, saber quais são seus deveres e suas obrigações, e o inquilino, o locatário, também saber quais são seus deveres e suas obrigações para que a locação de imóvel ocorra da melhor maneira possível, né? Sem transtornos. Exatamente. As obrigações do locatário, ou seja, do inquilino, aparecem no artigo 23. Que também vamos ter um vídeo sobre isso, né? Também vou deixar o link aqui desse vídeo sobre as obrigações do inquilino, locatário, para quem puder acompanhar, também ter ciência. Obrigada, viu, Marcel, pelos esclarecimentos. Esse foi nosso vídeo de hoje, nosso bate-papo. Até o próximo vídeo. E se você gostou, curta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que pode virar um novo vídeo. Tchau, Marcel. Até o próximo vídeo. Tchau, Fabi. Até o próximo vídeo.